Livro de Tessalônica, primeira carta a Tessalonicenses, capítulo de número 4, e vamos ler do verso 13 a seguir. Um texto bem conhecido, que nos diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18 e último: Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Congresso a qual traz o título Aprendendo com o Espírito Santo. O ato aprender, a gente tem que nos direcionar a se abrir, a aceitar novas ideias. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, nós vamos aprender da própria criação. Nós vamos aprender diretamente da fonte, uma fonte que é inesgotável, inquestionável, e contra toda a partida de qualquer entendimento, é uma fonte que não tem duas verdades, ela é única, fiel e verdadeira. E quando nós falamos o ato de aprender com Deus, nós nunca vamos aprender com Deus dentro de um palacete. Nós nunca vamos aprender com Deus dentro de uma Range Rover Evoque. Nós nunca vamos aprender com Deus numa piscina dos sonhos. Mas nós vamos aprender com Deus e aprender sobre Deus nos momentos de dificuldade que a vida nos propõe. Esses encontros que o próprio Deus prepara para nos ensinar e nos mostrar uma diretriz, um caminho diferente, para poder nos dar sentido à vida, sentido à existência. Percebe-se que de Gênesis até Apocalipse, todas as pessoas que foram narradas, elas nunca tiveram um encontro no ápice de alegria, não. Mas o momento de encontro com Deus foi na hora de conflitos da alma, dificuldades que encontraram acerca e ao longo do caminho, é onde o próprio Deus prepara um encontro magnífico para nos trazer a resposta precisa. E quando nós falamos de um novo ano, falamos de uma nova década, falamos de novos acontecimentos, todos nós estamos cansados, todos nós estamos fadigados. Toda a igreja, a existência humana, encontra-se num colapso de esgotamento físico, mental, a qual estão todos gritando por socorro. Não existe mais alguém que venha falar: eu estou bem em todas as áreas. Não, todos nós temos dentro de nós algo que grita por socorro, algo que grita por uma solução, por uma saída, mas nós sabemos que tudo isso nós só podemos encontrar em Deus. Quando nós vemos esse corre-corre, nós viramos um ano falando de rumores de guerra e ainda tem gente correndo atrás de uma sugestão de vida, enquanto nós estamos vendo filho matando pai, pai matando filho, pai matando filho matando mãe, ambos se brigando, casas se dividindo. Nós ainda estamos buscando sonhos terrenos, nós ainda estamos projetando algo que está sobre a terra. Simplesmente dias atrás, início da semana, segunda-feira, eu estive com o pastor André Sena e ele relatou de uma pessoa que se suicidou, e um outro pastor no Maranhão também.
E nós olhando um para o outro, eu disse: esse povo se mata porque eles não encontram a solução para uma resposta. Eles querem acabar com a dor, eles querem acabar com uma angústia, eles querem solucionar o seu problema, mas ao invés de olhar para a cruz, eles acabam olhando para a morte. Por quê? Porque a cruz parece ser mais difícil, porque ela pesa. A cruz, ela nos representa a responsabilidade. A cruz nos representa um sacrifício, mas não é um sacrifício da minha própria vida na cruz, mas eu vou ter que sacrificar a minha dor para mim poder continuar levando a cruz. Eu quero que você entenda: nunca vai existir alguém que prega sem ter dor, nunca vai ter cantor sem ter dor, nunca vai ter ministério sem ter dor. Tem gente dizendo: eu vou parar porque está doendo. Não, Cristo, sentindo dor, ele continuou carregando a sua cruz, mesmo ele caindo, sendo açoitado, esbofeteado, mesmo chegando Simeão dizendo: eu vou carregar a cruz para ti, ainda assim, no meio da dor, ele continuou seguindo firme o seu propósito como homem. Mesmo sentindo dor, ele permaneceu num firme fundamento ao qual foi direcionado a ele. O que eu quero dizer para você é: mesmo que esteja doendo, cante, mesmo que esteja difícil, pregue, mesmo que a carne esteja gritando, continue glorificando a Deus, porque todo e qualquer projeto da terra vai chegar o fim um dia, mas tem algo muito maior, chamado a promessa da salvação. Isso jamais se findará, isso jamais se acabará. Por quê? Porque isso foi plantado em nós, uma semente terrena que será colhida pela eternidade. Ei, nós entramos em um novo ano e com certeza tem gente que disse: meu ano vai ser diferente. Em quê? Vou conseguir um carro novo, glória a Deus, tomara que consiga. Eu vou comprar uma moto porque para mim me locomover é mais fácil, glória a Deus que consiga. A minha casa própria, glória a Deus que consiga. Mas quase ninguém preparou a sua vida para a vinda de Cristo. Sabe por quê? Porque não temos mais esperança, não temos mais alegria, não temos mais aquela intuição de que Jesus pode voltar daqui 10 minutos. O propósito terreno nos afastou do céu, tirando de nós a alegria de vivermos uma plena paz. Lembrando que estar feliz não é ter um carro novo na garagem, não, é um estado de consciência. A alegria tem que fluir em nós, independente de termos aquilo que nos sacia. Ter alegria não é ter dinheiro no bolso, mas é estar preparado para a vinda de Cristo. Ei, quando Paulo ele escreve essa carta a Tessalonicenses, Paulo ele vem dizendo: não sejais ignorantes quanto aos que não têm mais esperança. A esperança do povo estava focada na terra. Eu quero construir, eu quero conquistar, eu quero possuir, porque eu quero ser alguém visto pela sociedade. Eu quero deixar um bem para os meus filhos, eu quero deixar uma herança para minha casa, eu quero deixar um respaldo para os que ficarem. Mas Paulo vem dizendo: não, isso tudo é passageiro. Vamos olhar diferente, vamos começar a olhar para cima, porque é de lá que virá o meu socorro. Assim como disse Jesus: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas venham ser acrescentadas. Ou seja, quando eu tenho foco no céu, tudo que vai acontecer na minha vida será consequência de quê? De uma busca incessante pelo céu. Quando nós falamos de buscar os céus, tudo que está na terra se torna passageiro. Tem gente que
tenta explicar as ruas de ouro, o muro de cristais, isso para mim é o menos. Eu estando com Cristo, para mim é o suficiente. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente hoje dentro de uma casa de 3 milhões que está em depressão. Tem gente morando debaixo de uma lona dando glória a Deus. Então não é a condição financeira, é quem você é na presença de Deus que vai fazer a diferença. A nossa esperança está na terra. Queremos terra e estamos esquecendo do céu. Mas Paulo, depois de Jesus, para mim ele é o maior ser que existiu na Bíblia. A minha alegria de chegar no céu, poder abraçar ele e falar: cara, tu foi maluco. O Evangelho, com toda certeza, trouxe uma metamorfose sobre você, uma metanoia, mudança de consciência, transformação geral. Paulo nós conhecemos lá no início de Atos, quando ele aparece como alguém que perseguia a igreja. Mas por que ele perseguia? Porque Jesus ele veio com o evangelho dizendo: perdoados estão os seus pecados. Nenhum judeu acreditava nisso, nem um romano. Ninguém poderia acreditar em perdoados estão os seus pecados, porque eles acreditavam naquilo que a lei dizia. Certo, um determinado tempo do ano tinha que levar uma oferta, um sacrifício, ser derramado sangue sobre o altar, e após isso era feita expiação do pecado. Aí de repente aparece um homem do nada dizendo que ele perdoa pecados. Não, está errado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: esse mesmo Jesus deixou evidências do seu reinado na terra, e enquanto Paulo perseguia, algo acontecia do outro lado. Antes de Paulo começar a aparecer, Paulo ele perseguiu aqueles que adoravam, Paulo perseguia aqueles que glorificavam. Paulo era aquele que ia atrás da igreja de Cristo, até um certo dia que ele consegue uma carta de Herodes para ele sair acabando com todos os cultos. Olha, Paulo, aonde você passar de fé crente mata, aonde você passar tiver um culto acaba. Não deixa isso se prolongar, porque se esse povo se multiplicar vai ser problema para nós. E olha que interessante, quando Paulo sai, no meio do caminho, Jesus encontra com ele. Jesus ele toca em Paulo de uma forma carinhosa. Percebe que o toque não é um alerta. Jesus já chegando diferente. Olha só, quando nós vamos falar de polícia e ladrão, aquela brincadeirinha, um correndo do outro, mas Jesus fez diferente. Jesus chegou e disse: eu vou me apresentar para Paulo. Tem gente pedindo para conhecer Jesus, a prova está aumentando e não sabe por quê. Tem gente pedindo para ter mais experiência com Jesus, a prova está aumentando e não sabe por quê. Quando Jesus se apresenta, ele vai fazer você reconhecer quem é ele. De repente a Bíblia diz que sobre os olhos de Paulo o cu foi coberto de escamas, e uma voz bradou dos céus dizendo: Saulo, Saulo, por que persegues a mim? Saulo, nada besta, ele já olha e diz: quem é? Jesus vem dizendo: sou eu a quem te persegue, a quem tu persegues. Estou aqui. O que você pode fazer comigo? Faça. Ei, quando nós nos encontramos com Cristo, só tem uma opção: é adorar. O primeiro impacto que Paulo teve foi de sofrimento, não foi de glória. Nós queremos receber um evangelho, receba, mas não é só receba. Eu prefiro receber os céus sem ter nada na terra, do que ser fabulante na terra sem poder experimentar o que é o céu.
Naquele momento, Paulo para e Jesus dá coordenada, vai até Barnabé. De Barnabé você vai até Gamaliel, que lá estará um homem te esperando, ele vai te ajudar. Quando Paulo passa por todo esse processo, as escamas caem dos seus olhos. Paulo, ele se apaixona pelo evangelho. Olha que loucura, ele se apaixona pelo sofrimento. Ei, Paulo não se apaixonou pela grandiosidade, ele se apaixonou pela dor. E nós queremos fugir da dor, queremos escapar da dor. Paulo, ele foi de encontro com a dor, dizendo: em Cristo somos mais que vencedores. Olha só o que ele faz. Ele vai de encontro com a dor, ele vai em direção do evangelho, em busca de respostas. Ele fica a média de 14 anos aprendendo com Gamaliel acerca do reino dos céus. Mas Paulo lá fora, ele era um homem que tinha cidadania romana, ele tinha sido aculturado, recebeu o melhor ensino, a melhor faculdade, filósofo, um grande teólogo. Mas quando nós falamos quesito graça, ele ainda era leigo, ele tinha que começar a aprender. Não adianta ser doutor lá fora e aqui dentro não ser. Deixa eu lhe dizer uma verdade: não adianta querer ser famoso na terra e ser desconhecido nos céus. Paulo, ele entendeu essa verdade. Quanto mais eu desaparecer na terra, mais eu conseguir granjear para a igreja, mas eu vou ser nomeado no céu. Deixa eu lhe dizer uma verdade: enquanto você está tirando selfie, dando um prato de comida, tem gente enchendo orfanatos calado. Pastor, e qual a diferença? A diferença é: aquele que quer fazer não mostra, ele simplesmente faz. E Paulo estava entendendo isso. Eu não quero me vangloriar, eu quero desaparecer, eu quero sumir, porque eu quero que Cristo venha resplandecer em mim, algo diferente para a humanidade. Paulo, ele tinha algo dentro dele, uma essência que era diferente. Qual é? Eu só quero que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Quando Paulo, ele termina de aprender tudo que ele tinha que aprender na teoria, Paulo sai para a sua primeira viagem missionária, entra em uma embarcação e vai para a Macedônia. Lembrando que Paulo, ele era de uma região da Turquia. Raramente você vai ver um turco pobre, e raramente você vai ver um turco flexível, que não seja uma pessoa áspera, sisuda, brava. Turco é conhecido por ser mão fechada, de um temperamento forte, um propósito único. Ele sai da Turquia e vai para o Império Romano. Lá ele ganha dupla cidadania, lá ele cresce no Concílio de Roma, lá ele aparece, lá ele se torna alguém de visão. Mas de repente, tudo que ele conquista, ele olha para trás e diz: eu deixo minha vida passada, porque a partir de hoje encontrei sentido para minha vida. Ele começa a aprender de Cristo, ele entra dentro de uma embarcação e vai para a Macedônia. Quando ele chega em Tessalônica, que era a capital do país, a capital daquela região, uma cidade portuária muito rica, aonde tinha-se várias pessoas de várias nações, várias culturas, várias nacionalidades, cada um com pensamento diferente. Chegavam e saíam todos os dias. A prostituição imperava, algumas ideias imperavam. E Paulo chega no meio de um tumulto desse. Obrigado, pastor. Para poder falar que Jesus perdoa pecados, para falar que Ele salva, que Ele cura, e que Ele breve voltaria. Lembrando que a Macedônia era uma região tomada pelos romanos, pelo Império de Roma. Era a mesma cultura, a mesma palavra, a mesma linguagem que predominava, mas cada um tinha uma verdade. Cada um tinha-se uma ideia de doutrina diferente, queria aplicar sobre a igreja. Assim como hoje tem vários
pessoas que ficam fazendo apostasia com a fé, brincando com a igreja, tentando mentir para a igreja. O que conhecemos como os hereges do século também tinha naquela época. Pessoas que entravam para poder roubar o sonho, para poder acabar com a igreja, trancar a igreja dentro de um conceito religioso e segurar a todos. Paulo aparece pregando o evangelho puro e simples, que Jesus salva, cura e batiza, e breve voltaria. O que acontece com Paulo? Ele cai na sua primeira prisão e é açoitado. Ele recebe em sua própria carne o que ele tinha feito tempos atrás. Primeira prisão de Paulo acontece na sua primeira viagem. E olha que interessante, enquanto ele está preso, sendo açoitado, algo lá fora da cidade, fora da prisão está acontecendo. Todos indagando, porque Paulo já tinha falado acerca da ressurreição, mas isso era algo difícil, de complexo entendimento daquele povo. E nos dias de hoje também não está diferente, porque quando falamos de arrebatamento, a nossa mente se fecha, nós ficamos com medo, a carne treme. Tem gente que faz concerto com Deus na hora, mas amanhã volta a cometer as mesmas atitudes, volta a cometer os mesmos erros, volta a viver a mesma vida. O medo do arrebatamento não é arrependimento para a causa do evangelho. Eu quero lhe dizer uma verdade: quando você entender a realidade dos céus, o que você cometera antes, você não vai cometer mais. Por quê? Porque você vai passar por um tratamento. O próprio Espírito Santo, ele vai canonizar em você um templo, e todas as vezes que você pensar no pecado, o Espírito Santo de barra dizendo: não é este o caminho, não é esta a solução. Ei, espere um pouco, vai por aqui, vai por ali. Quando nós somos cheios do Espírito, não existe espaço para o inimigo, não existe espaço para a carne. Pastor, e o que é pecado? Hoje nós falamos que pecado é prostituir, pecado é adulterar, pecado é fornicação. Mas quando você vai aprender, tem uma matéria teológica chamada ramatiologia, a doutrina do pecado. Você vai ver que o pecado vai além da ótica humana, o pecado vai além do conceito humano. Mas quando nós vamos entender a lei do pecado, nós vamos ver um homem na Bíblia chamado Davi. Quantos já não ouviram falar dele? Grandes histórias, um homem de guerra, de pequena estatura, mas muito valente. Mas se formos olhar para um outro contexto físico, Davi matou, Davi roubou, Davi adulterou. Nas histórias da Bíblia, se pegar a história dele e torcer, vai ser um derramar de sangue terrível. Talvez foi o homem que mais matou. Não era para ele ser chamado o homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim ele foi chamado. Mesmo pecador, mesmo todo errado, Deus olhou para ele e disse: tu és segundo o meu coração. Sabe por quê? Lá no Salmo de número 52, se não me falha a memória, 51, ele vai dizer: em iniquidade fui gerado, e em pecado eu fui concebido. Eu quero que você entenda: iniquidade é um pecado inconsciente, aquilo que você não sabe, mas você comete. Então, enquanto ele estava sendo gerado, ele era uma iniquidade, não tinha consciência, não tinha vida própria, ainda não tinha se materializado. Mas quando ele saiu do ventre da sua mãe, o pecado se materializou. Então, quando nós olhamos dizendo: fuja da aparência do mal, Davi estava dizendo: não posso fugir de mim mesmo, porque eu sou o pecado, eu sou a maldade. E ele olhou para o céu dizendo: Senhor, tira de mim a minha riqueza, tira de mim o meu reinado, tira de mim a minha glória, mas não aparta a tua presença, não aparta a tua presença, não retira a tua presença. Alai Céui, que é minha nofácia. A presença do Eterno é a única coisa que pode suprir a tua necessidade. A presença do Espírito de Deus é algo que vai te elevar a um nível mais alto de conhecimento, a um nível mais alto de sabedoria. O Espírito Santo de Deus
Deus é a única coisa que existe na face da terra que divide o homem do pecado. Ei, tem gente brincando. Entenda a minha linha de raciocínio. Deus não está nem aí com o teu pecado. Pastor, que loucura é essa? Não está. O sacrifício na cruz foi para te salvar mesmo sendo pecador. Mas o fato dele não se importar não te dá direito de praticar. Diferente disso, porque quando nós encontramos o caminho do Evangelho e nos enchemos do Evangelho, o pecado vai ser um detalhe que vamos deixar para trás em nossas vidas. Por isso que Paulo ele vai viver falando: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo praticando. Ele vivia reconhecendo quem ele era. Tem gente que prega o que não é, tem gente que fala assim: tem que viver o que prega, é impossível. Cristo é perfeito, eu sou imperfeito. Ah, tem que subir no altar e falar o que você é, impossível. Se eu falar o que eu sou pecador. Talvez pior do que você, mas eu entendi algo em minha vida. O Evangelho me transformou. O Evangelho muda, o Evangelho transforma, o Evangelho cresce. Mas quando Paulo chega na Macedônia para poder pregar em Tessalônica, ele encontra uma igreja de pernas pro ar, uma igreja toda bagunçada. E de dentro da prisão ele começa a escrever essa carta. A primeira carta do Novo Testamento a ser escrito é a carta de 1 Tessalonicenses. O segundo livro, 2 Tessalonicenses. Pastor, eu ouvi falar que era Marcos. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, não é o primeiro livro. Paulo escreve antes dos discípulos. Paulo escreve antes de Marcos, antes de Mateus, antes de Lucas, antes de João. Paulo foi quem tomou a causa de Cristo e levou adiante dizendo quem era Jesus. Por isso que depois de Cristo, para mim, Paulo ele é o doidão surpreendente. Porque mesmo sabendo que ele morreria, ele não abriu mão das verdades do céu. Mas quando ele vai tocar em um assunto, ele vai tocar na ferida da igreja, porque ele vai falar do arrebatamento. E quando falamos de arrebatamento, toca no coração da igreja. Por quê? Porque o arrebatamento não traz sinônimo de novidades de terra. Falar de arrebatamento não vai encher a igreja. Falar de arrebatamento não vai trazer alegria, porque não vai saciar a sua dor. Não vai trazer resposta concreta para o seu sofrimento. Porque tudo o que você tem é terreno. Mas quando você abrir mão da terra e começar a olhar para os céus, pelos sinais que Jesus deixou em Mateus 24, 25, 26, 27, em diante você vai ver que a vinda do Senhor está próxima. Mas quanto mais próximo Jesus está, mais distante estamos dele. E Paulo aparece pregando essa verdade, trouxe uma loucura para aquele povo. Esse talvez seja um dos sinais dele estar preso. Mas sabe o que eu entendo? Não é o seu local, o seu ambiente que vai fazer ser diferente, mas é quem você é. Porque mesmo preso ele tinha esperança da salvação. Mesmo estando em Tessalônica, os tessalonicenses que humilharam ele, que bateram nele, tiraram a honra dele, e ele continuou pregando o evangelho de amor para os mesmos. Deixa eu lhe dizer, o que você tem a oferecer para os outros revela quem você é. O que você tem a entregar para os outros revela o que você tem. Mesmo ele apanhando, ele falava de Cristo. Mesmo batendo, ele falava de Cristo. Sabe o que acontece hoje, pastor Rainer? Tem gente dizendo: a irmã não me cumprimentou, não vou
para o culto amanhã, acha isso uma afronta. Afronta naquele grande dia Jesus olhar para ti dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Enquanto alguém está dizendo: o pastor não me dá oportunidade, ele não me dá uma liderança, ele não me enxerga, ele não me vê. Isso tudo é passageiro. Lá na esquina da tua casa tem alguém que precisa de Cristo, quer se fazer obra aqui dentro, não tem obra aqui, a obra é lá. Ei, deixa eu lhe dizer, enquanto tem gente buscando subterfúgios para procurar erro em líder, tem líder buscando os céus diariamente. Enquanto tem gente buscando erro dentro de igreja, tem pastores de joelho prometendo o céu para o mesmo. Deixa eu lhe dizer, sabe que eu aprendo com Paulo? Não adianta correr da situação, é melhor enfrentá-la. Você em Cristo é maioria, você em Jesus é vitorioso, não precisa de ninguém. Pastor Rainer, eu não tenho amigo, não tem problema. Ninguém pega na minha mão, não tem problema. Ninguém me abraça, não tem problema. Ninguém me estende a mão, não tem problema. Mas quando eu tô de joelho, tem alguém que se levanta do trono para poder me observar na terra dizendo: vai mais um pouquinho, continua, eu sou contigo. Paulo, dentro de uma prisão, açoitado, ele escreve essa carta de consolo. Mas por que essa carta de consolo? Vou falar mais alguma coisa aqui que tem gente que vai ficar abismado. Mas é mais fácil ir para o céu do que para o inferno. Só para você poder parar de pensar naquele contexto de escatologia que deixa a igreja doida. Tem gente que quer pensar no bicho de 7 cabeças, nas cores do cavalo, quantos cavalos tem. Não. Quem que habita no inferno? Quem habita no inferno? Satanás. Para você ir habitar com ele, você tem que ser pior ou melhor? Com quem você anda representa quem você é. Para poder ir para o inferno tem que ser igual a ele. E para poder ir para o céu, Jesus olhou para o... Oi? Para poder ir para o céu, Jesus olhou para um estudioso, para um doutor da lei e disse: amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Olha que simples. Paulo faz isso numa prisão, mesmo apanhando os mesmos que o bateram. Ele disse: eu te amo em Cristo Jesus. Hoje a gente não quer mais amar. Pisa no nosso pé, a gente já lhe diz: ele não foi com a minha cara, eu vou para outra igreja, eu vou buscar um outro rumo. E sai com uma ferida daqui para lá. De lá ele sai com outra ferida para outro canto, até essa ferida se tornar um câncer e virar óbito. Ei, o evangelho é graça, o evangelho é cruz, o evangelho é vida. Mas enquanto Paulo pregava, a igreja estava naquele colapso, e alguns dizendo: o que é esse arrebatamento? Qual é essa notícia que vai acontecer com a igreja? Se você chegar para uma pessoa materialista e perguntar para ela: ei, o que é o arrebatamento? A resposta vai ser única: não tem arrebatamento. Depois da morte acabou. O materialista vai dizer que quando morre é 7 palmos abaixo da terra e não tem mais vida, está cancelado mais um CPF e não vai ter mais nada, não tem futuro, não tem saída. Mas quando você vai conversar com uma pessoa espírita, ele vai dizer que o propósito da vida é dar sequência ao longo dos anos. O corpo vai para a terra, mas a alma vai pré-encarnar em outro corpo. Depois de um tempo,
a qual essa alma vai ter que pagar o preço pelo processo do pecado passado. Ou seja, se eu fosse um espírito, os meus pecados, quando eu morresse, a minha alma iria pagar esse preço, para depois eu nascer puramente em outro corpo, e assim da sequência ao propósito. Se você for perguntar para uma pessoa que acredita no apostolado romano, ou seja, os católicos, eles vão vir com uma história de um tal de purgatório, aonde a alma passará por um processo de mutilação, podendo levar 1000, 2000, 5000 anos até ser perdoado e ir para os céus naquele grande dia. Mas Paulo vem quebrando todas essas barreiras, dizendo: não, vocês não estão entendendo, existe vida assim após a morte, depois da morte é que tem sentido para a vida. Tem gente que não entendia isso, trazia um colapso para a igreja, porque cada um queria implantar uma verdade. Agora entenda-se uma coisa: quando nós falamos de tudo isso, nós começamos a ver a importância de Jesus. Quando nós vemos Jesus indo para a cruz, Jesus ele tinha já deixado alguns princípios, alguns sinais para os discípulos. Naquele grande dia depois da ressurreição, a Bíblia vai nos dizer que tinha soldados à porta do sepulcro, a qual tinha por obrigação guardar o corpo do nosso Senhor. Quando aquelas mulheres chegam, conhecidas como as 3 Marias, elas se apresentam, de repente o céu escurece, tem um trovão, elas veem a porta do sepulcro removida, aquela pedra, aparece um anjo dizendo: Jesus já não está mais aqui, o nosso Senhor ressuscitou. A maior loucura da vida é algo chamado ressurreição. Por que, pastor, é loucura? Você vai entender que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, corpo, alma e espírito. A sua carne saiu dentre os mortos. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15: de fato Cristo é a primícia dos que dormem. O ato, a palavra dormir no original é morto. Por isso que no Sermão da Montanha Jesus disse: bem-aventurados que dormem no Senhor. Deus tem alegria no velório de um crente, porque sabe que ele é herança do céu. Enquanto a humanidade chora por um crente que morre, o céu faz festa, porque é mais um que lutou um bom combate, guardou a fé e foi para o Senhor. Naquele dia que as mulheres chegam, tem um encontro com o anjo. Para quem contesta o ministério apostolado sobre uma mulher, muitos não têm argumento. Você vai ter um argumento que para mim é o suficiente. Ministério apóstolo vem de apostolos, do grego, ou seja, enviado, mensageiro das boas novas. O mesmo sentido o mesmo significado de um missionário. A primeira missionária, a primeira apóstola é uma prostituta, Maria Madalena. A primeira pessoa que chega anunciando, ela ouve o anjo dizendo: vá lá e diz para os discípulos me encontrarem na Galileia. Quem que leva a primeira boas novas não é o homem, não é o crente, é uma ex-prostituta. Aí você começa a entender o que é graça. Lá na cruz tinha 2 ladrões. Um olhou para Jesus dizendo: se tu és o Cristo, vai, dá ordem aos seus anjos para que eles venham te socorrer. O outro olha e diz, vê que ele não tem pecado algum, e Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dentro de um conceito, uma ideia lógica, o primeiro a ir para o céu é um ladrão, não é Abraão. E tem gente querendo massacrar a igreja. Não. Esquece o pecado, foca no céu. Quando você focar no céu, a sua vida encontra sentido. Os problemas vêm a zero. Quando Jesus se apresenta na praia para os discípulos, para os 11, conhecemos Tomé, aquele que vai querer tocar. Ele toca em Jesus em um corpo pré-encarnado.
É aquilo que Paulo fala do corpo corruptível, que nós deixaremos a incorruptibilidade para nos revestir. Nós deixaremos o corpo corruptível para nos revestir da incorruptibilidade, ou seja, nós vamos deixar a podridão do pecado para a terra consumir, mas os céus vai nos edificar para uma nova vida. Jesus aparece dessa forma. A Bíblia vai nos dizer que Jesus fica cerca de 40 dias, pastor Rainer, com os discípulos, comendo peixe assado, falando dos céus. 1 Coríntios vai dizer que cerca de 500 pessoas ouviram, mas não existe um papígrafo, nada escrito comprovando a ressurreição. Aí sabe o que acontece? Vai existir o que nós conhecemos, algo chamado como suborno, a corrupção, a propina já existia naquele tempo. Aqueles soldados chegaram ao concílio de Roma dizendo: ei, um anjo apareceu, Jesus ressuscitou, Jesus já não está mais entre nós, ele ressuscitou dentre os mortos. Aí chegou o concílio romano dizendo: toma esse dinheiro e vocês vão dizer que roubaram o seu corpo. E isso foi o que pregaram até os dias de hoje para muitos, por isso não acreditam. Mas Paulo aparece em cena dizendo que nós ressuscitaríamos dentre os mortos como ele. Quando nós falamos do arrebatamento da igreja, quer ouvir de milagre? Tem gente que vai pensar em milagre, o machado que flutua, isso é simples. Tem gente que vai querer pensar qual foi a sensação de Elias ter sido arrebatado em vida sem ter experimentado a morte. Isso daí é fácil de se pensar. Tem gente pensando como é que foi a travessia do Mar Vermelho. Isso é fácil de se pensar. Pastor, mas é 2 milhões de hebreus. Ei, Discovery-Channel tentou descobrir como foi, mas ninguém fala do arrebatamento. Tem gente querendo pensar como foi Daniel na cova dos leões, como foi Sedraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha ardente de fogo. Tanta gente pensando em tanta coisa, mas ninguém tenta contestar o arrebatamento de Jesus e o arrebatamento da igreja. A maior loucura vai ser naquele grande dia, a qual ele virá num alarido de glória. Há 3 tipos de som: o som que é de recuar, o som que é para ir para a peleja, e é o som da vitória. Naquele grande dia, a igreja de Deus na terra há de ouvir o som da vitória. O Jesus que conhecemos vindo sentado em um cavalo, na sua perna escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja entrando num colapso, os nossos olhos vendo os mortos ressuscitando. Pastor, que loucura é essa? Aqueles que morreram em naufrágio e nunca foram encontrados, os nossos olhos contemplarão, porque Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Sabe para quê? É para poder comprovar a existência da ressurreição de Cristo. Naquele grande dia, os nossos olhos verão cada crente ressuscitando dentre os mortos para poder encontrar com ele na glória. Naquele dia, tem muita gente que vai pregar aquele jargão. Vai ter uma notícia que vai sair no jornal dizendo que avião caiu, trem descarrilhou, carros perderam o controle. Eu não quero estar aqui para saber se isso vai ser verdade. Eu não quero estar aqui para comprovar este fato, porque isso vai ser para os que ficarem. Mas aqueles que forem vai estar num ambiente diferente, ouvindo de Jesus: vinde a mim, recebe a coroa da vida. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está o inferno, seu agrilhão?
Deixa eu lhe dizer uma verdade: Jesus matou a morte. Pastor, como? Jesus matou a morte, quebrou a morte no meio. Quando nós olhamos, Lázaro ressuscitou, mas morreu novamente. A morte teve poder sobre ele. Quando nós olhamos o filho da viúva de Naim, ele morreu e ressuscitou, mas morreu de novo. Agora Jesus é a primícia, porque ele morreu uma vez e ressuscitou e nunca mais morreu. E quando Jesus aparece na praia, ele disse: sobre mim foi dado o poder da vida e da morte. Ou seja, quando Jesus venceu, ele olhou para a igreja dizendo: não importa como vai ser, o que importa é que a porta dos céus está aberta sobre a minha igreja, está aberta sobre o meu povo, e aqueles que guardarem as palavras deste livro irão vencer naquele grande dia para encontrar com o Senhor no céu. Não existe palavra maior do que o céu. Não existe palavra mais forte do que arrebatamento. Fazemos tantos propósitos. Tem gente que faz listinha em papel, faz uma cartinha e coloca tudo o que quer conquistar. Mas eu duvido se eu vou encontrar de 100 pessoas, 10 que escreveu: eu quero ir para o céu. O céu não tem mais importância para a igreja. O céu não tem mais importância para nós. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Não tem mais tempo de ficarmos pensando em coisas terrenas, mas é tempo para nos despertarmos e começarmos a pensar no céu. O céu é uma realidade viva para nós. O céu é uma realidade viva para a igreja. Pastor, lá vai ter ruas de ouro, muro de cristal. Não sei, eu não fui ainda. E com certeza, se eu for, eu não vou querer voltar para falar o que tem. Mas uma verdade eu sei, que ela é melhor do que aqui. Aí você vai começar a entender, para mim poder encerrar. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós vamos encontrar um homem lá atrás, por nome Salomão, a qual ele foi o homem mais sábio da face da terra. Queria um doutor, tinha Salomão. Queria um agrônomo, tinha Salomão. Queria um culinário, tinha Salomão. Queria um psicólogo, tinha Salomão. Queria um construtor, tinha Salomão. Ele conhecia das ciências da riqueza da terra, mas o mesmo olhou para a vida e disse: tudo da vida é vaidade. Pastor, o que é vaidade? Vaidade é vento, vaidade é pó, vaidade é nada. Pastor, como assim? Quando você vê uma pessoa vaidosa, ela é vazia de si mesma, ela não tem nada a oferecer, porque a vaidade tomou conta, ou seja, o nada já pragnou em sua vida. Salomão olhou para tudo que ele conquistou e disse: a vida do homem é pura vaidade. Mas ele encerra dizendo: mas a vida do homem também terminará dentro de uma sepultura. A sepultura é o final da carreira para o homem. Mas aparece Jesus dizendo: não, a vida começa depois da morte. A vida, ela dá sequência depois da sepultura. A verdadeira vida vai começar depois do sepultamento. A verdadeira vida vai começar quando a morte chegar e nós formos arrebatados com ele. Por isso que vai estar escrito: em Cristo somos mais do que vencedores. Se Jesus venceu, eu vou vencer. Se ele venceu, você vai vencer. Se ele venceu, a igreja vai vencer. Jesus venceu, nós venceremos. Pastor, mas Jesus era Deus. Mas o mesmo Paulo vai dizer que se despiu de sua glória para se fazer homem e habitar no meio dos homens. Os mesmos sentimentos que eu tenho, Jesus teve. Jesus comeu do arroz que eu como, o feijão que eu como, e foi no banheiro como eu vou. Não tinha diferença.
A única diferença é que ele venceu o mundo sem cair no pecado. Por mais que ele nasceu de uma pecadora, mas ele se preservou do pecado. Pastor, como? Com o Espírito Santo. Tem gente que canta para o Espírito Santo fazer morada e você não tem noção do que você está cantando. É uma adoração muito superficial, pastor Rainer. Quando você chegar em sua casa, tem um vídeo no YouTube. Coloca lá a maior estrela descoberta até os dias de hoje. Um vídeo já antigo. A maior estrela descoberta até os dias de hoje. Esse vídeo começa com o planeta Terra, um menorzinho. Vem a Lua, vem o Sol e vai aumentando a dimensão em 3D. Eu não vou me recordar o nome da estrela agora. Ela tem 2.300.000 quilômetros de circunferência. Para poder dar uma única volta nela por inteiro, levaria 1.100 anos. Há um avião sobrevoando 900 quilômetros por hora. E uma pergunta fica: quem que vive 1.100 anos? Quem queria ficar abastecendo essa aeronave? Qual é o combustível que seria preciso para ela? Com a aeronave que durou 1.100 anos. E a Bíblia diz que os céus é o tapete de Deus. E Ele pega cada estrela pela mão e chama ela pelo nome. Ele pegando uma estrela de 2.300.000 quilômetros de circunferência na mão, chamando ela pelo nome. Ele olhou para a igreja e disse, pegou na palma da mão e disse: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Quando ele se despediu dos discípulos, pastor, ele lhe disse: eu enviarei outro consolador para que estejas contigo. Ele deixou o Espírito Santo em nós. Quando você pede por Ele, lembra que Ele pode pegar uma estrela na mão. Imagine sua vida. Mas eu vou melhorar. Ele se fez pequeno para habitar em nós. Olha que diferença. Ele é tão grande, mas ao mesmo tempo Ele se faz pequeno. O Sol dá 1 bilhão de explosão por segundo. Se ele ficar 1 segundo sem dar essa explosão, acaba a humanidade. Para dar explosão tem que ter combustão. Para ter combustão tem que ter combustível. Tem que ter algo. Quem é que abastece essa combustão? Quem é que faz essa ciência acontecer? Pesquisem também um outro vídeo chamado Sons que as Estrelas Emitem. Vou encerrar agora. Os sons que as estrelas emitem. Quando falamos de salvação, que Jesus diz que é um dom gratuito, que foi dado de graça, exatamente, Deus não precisa de nós para nada. Sabe o que eu acho engraçado, pastor Rainer? Que tem gente que diz: eu não vou para a igreja hoje, não vai ter quem vai cantar. Eu não vou pregar hoje, vai ficar sem pregador. Ah, eu não vou para a igreja, que a igreja vai ficar vazia. Jesus não precisa de nada disso. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Para a igreja foi dado o direito de adorar. Esse vídeo vai contar uma história onde um cientista da NASA cristão, ele vai encontrar alguns grupos de estrelas. Toda estrela, ela emite uma radiação ativa, ela emite um som. Toda estrela ela tem um grupo, ela tem um ofício, ela tem uma finalidade. As estrelas não se misturam. Você olha para o céu, são várias, mas elas não se misturam uma com as outras. Entendendo tudo isso, esse cientista, ele pega um grupo de estrela
pega outra, ele pega 3 grupos. E ele vai em um encontro de baleias, e elas também emitem um som, feio que só, mas isso chamou a atenção. Ele cria um programa de DJ em um iPad, coloca os 4 sons, os 3 sons de estrela, 3 sons diferentes, o som da baleia, e ele vem diminuindo a frequência de cada som. Um som vai estar de piano, outro som vai estar de bateria, outro som vai dar de um saxofone. Ele vai juntar todos os sons e vai sair o refrão de um hino. Quando eu ouvi isso, eu tentei imaginar Deus sentado no trono dizendo: cante esse louvor para mim. E as estrelas louvando. Ela olhando para as baleias dizendo: canta um louvor para mim. E elas louvando. Olhando para os pássaros: cante um louvor para mim. E eles louvando. E Ele esperando de nós em busca dos céus, e nós não buscamos. Vai resultar num louvor que todos conhecem, da Soraya Moraes: quão grande é meu Deus. Dá o refrão certinho: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Agora imagina a igreja, Jesus buscando a igreja no arrebatamento, todos buscando um seu bem próprio, e Deus olhando dizendo: não é assim. Nos céus vai ter que adorar, e a igreja não adora. Nos céus não vai ter carro novo, não vai ter casa nova, não vai ter aumento de salário, mas nos céus vai ter vida eterna com abundância. É esse refrão que sai de 3 grupos de estrelas e da baleia. Antes de nós existir, essa música já existia, pastor. Mas o mais interessante é que é para engrandecer a Deus e não ao homem. Quando nós pensamos em louvores hoje, é: me dá a sua bênção, me restitui, me restaura, eu quero o que é meu, me devolve, eu preciso. E enquanto isso, a humanidade clama por socorro, e Jesus só quer ser adorado para Ele poder mudar a nossa história. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Jesus só precisa ser adorado para mudar a nossa história. Ei, quando você entender o sentido da vida, você só vai entender quando você adorar Jesus. A intimidade com Ele não é dentro de um reinado, mas a sua intimidade com Ele vai ser no meio de uma prova. E lá Ele nos prova quem somos em Sua presença. Quando você vê alguém passando por um concurso da Polícia Militar, é um treinamento. Para ir para a RUCAM é outro treinamento. Para ir para o choque é outro treinamento. Para ir para o BOP é outro treinamento. Mas esse treinamento é um processo de sofrimento que vai aumentando e vai ganhando uma graduação maior. Pastor, como assim? Eu não vim aqui para dizer que a sua luta vai acabar, mas eu vim aqui para dizer que Jesus vai te capacitar para você vencer. A vida do crente é como aquele joguinho de videogame que é fase. Cada fase que passa é mais difícil de passar. A luta que você passou em 2015 é maior do que a luta de agora, mas você venceu e está aqui. Essa Jesus também vai te capacitar para você vencer. Jesus também vai te capacitar para você começar a crescer. Pastor, eu não acredito mais. Você é uma semente plantada pelo próprio Cristo, e aonde você estiver, você vai florescer, você vai crescer, você vai gerar frutos, você vai ser alguém na presença de Deus. Adore ao Senhor.